Não desprezeis as palavras dos profetas, mas teste tudo e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 20 a 21. Profecias, fim dos tempos. Vamos iniciar uma sequência de vídeos onde apresentaremos várias profecias sobre o fim dos tempos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo dessa sequência. Também faça seus comentários, além de compartilharem e darem o joinha. Assim podemos atingir mais pessoas. Ajude-nos nesse apostolado. Todos os nossos conteúdos seguem os ensinamentos do Catecismo da Igreja e sua tradição. Esclarecemos que o conteúdo dessas profecias não trata do fim do mundo, mas o fim de uma época, o fim de uma geração. A humanidade se afastou tanto de Deus que será necessária a sua intervenção. De acordo com as profecias, será uma purificação, assim como nos tempos de Noé. E depois virá um novo tempo, o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que é o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento avisavam sobre os tempos difíceis que os israelitas iriam passar e exortavam para voltarem ao Deus verdadeiro. Esses profetas eram mal vistos e perseguidos pelo povo, pois falavam o que o povo não queria ouvir e eram chamados de falsos profetas da tragédia. Qualquer semelhança com a atualidade não é uma mera coincidência. Também Noé avisou as pessoas de sua época sobre a vinda do dilúvio, mas elas não escutaram. Não havia evidências de chuva e nem de dilúvio. O povo zombou de Noé e chamou-o de louco. Veja, o dilúvio não é uma lenda, aconteceu. Ele é descrito na tradição de muitas civilizações e também existem muitos cientistas e historiadores sérios que apresentam evidências de um dilúvio universal. A maior referência é feita pelo próprio Jesus, abre aspas. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Fecha aspas. Mateus, capítulo 24, 37. Jesus não apresenta como lenda, mas como fato ocorrido. Hoje, a voz que nos avisa sobre os tempos que estão por vir é de Nossa Senhora, Mãe de toda a humanidade, designada por Deus para orientar seus próprios filhos. Esse não é o papel de uma mãe? Avisar seus filhos sobre os perigos iminentes? E qual é a arca que devemos embarcar? A Igreja com os seus sacramentos, para assim embarcarmos nos sagrados corações de Jesus e Maria. Somente assim teremos forças para superar os tempos difíceis que estão por vir. Quando será o dia? Não sabemos. Pode ser amanhã, mês que vem, no próximo ano ou daqui a alguns anos. Mas esses tempos virão e tudo indica que será em nossa geração. Certeza não temos, mas é bom estarmos preparados, como nos adverte a parábola das virgens prudentes, Mateus capítulo 25. Quando analisamos as profecias, que são de lugares e períodos distintos, vemos uma incrível semelhança, um consenso entre todas elas. Seria muito ingênuo dizer que se trata de uma coincidência. Vamos lembrar que no passado não existia essa facilidade de informações proporcionadas pela internet que temos hoje. As pessoas tinham muito pouco acesso aos acontecimentos de outros lugares e períodos. E levamos em conta também a honestidade desses videntes, que tinham uma vida exemplar, piedosa e santa. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica sobre profecias, fica entendido que, no decurso dos séculos, tem havido revelações, ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. O seu papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Apesar da Igreja Católica evitar o assunto abertamente, mantendo uma postura prudente e cautelosa sobre as profecias do fim dos tempos, vemos alguns padres que estão alertando as pessoas sobre o provável desenrolar dos acontecimentos previstos nessas profecias. Padre Braulio de Alessandro, Padre Vander de Jesus e Padre Francisco Amaral, esses do Brasil. Também Padre Michel Rodrigues do Canadá, Padre Adam Skirvandiski da Polônia, Padre Duarte Lara de Portugal,
Padre James Blom dos Estados Unidos, entre muitos outros no Brasil e no exterior. A intenção não é amedrontar ninguém, mas para que nos preparemos espiritualmente com a oração, a Eucaristia, a confissão, o rosário. Ou seja, todos os caminhos que a Igreja nos oferece para levar a plena comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a mulher está para dar à luz, ela, sabendo das dores do parto que há de vir, se prepara para o momento difícil. E após a dor, vem a grande recompensa da alegria do nascimento de seu filho. Vamos dar início com as profecias de São Nilo, ano 430 depois de Cristo. Profecias de São Nilo, 430 DC. São Nilo, eremita do século V, amigo e discípulo de São João Crisóstomo, superior de um mosteiro de Ancira, na Galácia. Morreu no ano 430. Essa profecia tem mais de 1570 anos, o que equivale a mais de 15 séculos e meio, e é de estilo apocalíptico. Humanamente falando, é absolutamente impossível que um homem, sem a ajuda de Deus, possa conhecer o futuro, dizendo, com incrível precisão, as coisas que estão por acontecer. São Nilo, que viveu no século V, disse que sua profecia se realizaria no século XX. A indicação da época em que esta viria a realizar-se e a sua realização revela a sobrenaturalidade da profecia, ou seja, faz-nos ver que foi Deus que falou, afastando assim a argumentação de que sua realização seja apenas uma mera coincidência, ou fruto de uma interpretação comodata dos textos proféticos da Bíblia. A predição da época, e a sua realização, e um testemunho que faz brilhar a onisciência de Deus, e sinal de que a profecia não veio do homem, mas de Deus. Aqui está a profecia de São Nilo. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo se tornarão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do Anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais, a degradação e o desregramento se acentuarão. O mundo, então, se tornará reconhecível. As pessoas mudarão de aparências, e será impossível distinguir os homens das mulheres, por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moeda de seus cabelos. Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens. Por causa das tentações do Anticristo não se respeitará mais os pais e os mais idosos. O amor desaparecerá, e os pastores cristãos, bispos e sacerdotes, serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Nesse tempo as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, e infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra, nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas, em toda parte, só encontrarão obstáculos e contrariedades. Tudo isto resultará do fato de que o Anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas, e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro, de um canto a outro da terra. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros, e descerão ao seio do oceano como os peixes. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas. Então, Deus, infinitamente bom, verá a decadência da raça humana, e abreviará os dias,
por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação. Se isso fosse possível, então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores.